Estatuto da Criança e do Adolescente até então só tem protegido o vagabundo e marginal. Essas pessoas, o máximo que ela pode ter como penalização é 1 a 3 anos em ressocialização lá dentro. Isso se não completar 18 anos e é solto imediatamente. É muito interessante que venham aqui, pagam de virtuosos. Vamos cuidar dessas crianças. Não tem criança e adolescente ali, meu amigo, vítima não. Ninguém que está querendo colocar estudante em cadeia, não. Sabe o que está acontecendo? Dado por uma regra, que é o nosso regimento. Nesse sentido, já que a redução da maioridade penal, que está hoje nessa sessão, que é uma falsa solução para o grave problema de segurança pública que hoje o povo brasileiro vivencia, nós entendemos que a gente tem que parar essa sessão. Por isso eu pedi a leitura da ata e deveria ter sido atendida que o regimento é o que o regimento diz. Porque, senhor presidente, veja, a gente tem várias organizações criminosas que dominam vários estados, inclusive o meu Rio de Janeiro. Mais da metade da região metropolitana do Rio de Janeiro é dominada por milícia. Outra parte é Comando Vermelho. Aliás, lembra do Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ? Ele foi preso por relação com o Comando Vermelho, aliado de Cláudio Castro. Vejam, Vocaro, amigo de Flávio Bolsonaro. Há relações com o jogo do bicho e com milícia. Como a gente enfrenta o crime organizado reduzindo a maioridade penal? Não. É sufocando o dinheiro que sustenta as organizações criminosas, que sustentam isso é questão de ordem. A extrema-direita. Respeita a minha fala. Isso não é questão de ordem, Nesse presidente. sentido, eu peço que o artigo... Eu peço que reponha meu tempo. Já está finalizando. Não, eu quero mais 30 segundos porque eu fui interrompida, Pois não, senhor deputada. presidente. Muito obrigada. Pois não. Eu Deixa vou ela falar, aguardar, é eu vou melhor. aguardar, porque eles Quanto não têm mais paciência antes, para ouvir uma mulher eleita. Pois não, Eu vou deputada aguardar. Talira. Não tem paciência Pode por dar mim. continuidade. Eu vou aguardar. Dá mais 30 segundos. Muito Vamos ouvir os obrigada. 30 segundos da Vossa deputada Excelência Talira. é sempre muito gentil. Lembrando, nesse sentido, já que esta é a posição do meu campo político, do meu partido sobre o tema aqui, nós exigimos que seja cumprido o regimento. Por isso a minha questão de ordem, colegas queridos, nem tão queridos pelo Brasil, foi baseada no artigo 63, para que a ata pudesse ser lida e essa sessão protelada para que essa matéria nefasta não fosse aprovada. Se nós pegamos um número de presos no Brasil, ou de jovens, inclusive, que estão nos socioeducativos, depois de atos infracionais, apenas 1,24% daqueles que estão presos entre jovens, adolescentes e adultos são jovens. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de mentir para o povo brasileiro. Nós queremos cuidar dos jovens, cuidar das famílias e, de fato, garantir uma sociedade segura para todas as pessoas. Portanto, queremos retirar de pauta essa matéria. O pai da Liane Friedenbach é contra a redução da maioridade penal e ele, inclusive, é contra usarem o caso da filha dele para apoiar. Eu acho extremamente de mau gosto. Ué, mas o usar. Champinha estuprou a menina por sim. Você é contra, então, Eu o sou a Champinha estar favor preso? da gente... Você da é contra gente o Champinha honrar estar os direitos preso? do pai dela, de não usar o caso dela. O pai dele tem o direito de... Ué, não existe esse direito assegurado por lei. Ele pode dar a opinião dele, eu posso dar a E minha. eu sou a favor Você é a gente favor do não Champinha usar. ficar solto, então, é isso? Eu não sou a favor do aumento, da redução da maioridade penal. Então, não, o Champinha, não para sou. você que comprou essa moça por 5 dias, ele que se... fique Não solto, existe só o viva a Champinha vida. no mundo. Tá, O certo. Champinha não então, é o dependendo único da menor idade de do idade. estuprador, você defende que ele fique solto. Não, não é essa a questão. O Champinha, acontece que o Champinha é um estuprador. Só Sim. que as pessoas... E é menor de idade. Os menores E ele não de tem que idade, responder pelo seu crime. Só que nem Os todos os colegas menores de dele que idade estavam com ele pegaram mais de respondem 100 por um anos de crime condenação. são estupradores. Então, o Champinha Que é não o dá para chefe ser da gangue. usado. Era o Ele- chefe da gangue. Ele é um caso extremo que não dá para ser usado como Por que régua. que não pode usar? Porque ele é um a caso Maria do extremo. Rosário, que é Ele feminista, um- defendia que ele permanecesse solto. Se isso pra vocês não prova que o feminismo não defende a mulher, eu não sei o que prova. A Maria do Rosário não é o feminismo. Ela é uma Não, mas ela é feminista, mas ela representante não é- bem considerável do movimento feminista, assim como a Thalíria Petroni, que defende a audiência de custódia, assim como outras feministas que defendem a progressão de pena. Mas vamos voltar para o nosso É, assunto. porque nenhuma dessas feministas é o feminismo. Elas são pessoas que têm suas próprias Sim, opiniões. mas se cada um tiver uma opinião a Cada vácuo, um tem uma assim- opinião. Nem todo cristão te representa. Eu tenho Não, mas certeza o que o cristianismo Papa tem não te uma espinha representa. dorsal. O Eu Papa tenho me certeza representa que a- muito mais que uma esquerdista, por exemplo. Existe Eu uma não sou espinha cristã, eu não tenho dorsal para nenhuma o intenção de cristianismo. te representar. Então, mas tudo bem. Então, Nos últimos 7 dias saíram algumas notícias que, obviamente, a esquerda quer esconder, a mídia quer abafar, mas que, assim, ninguém aguenta mais. Lá no DF, 3 menores de idade mataram outro menor de idade também, chamado Isaac, de 15 anos, para roubar o celular dele. Deu uma facada no tórax do menino, o menino morreu. Lá agora em Manaus também, um menor de idade
17 anos, matou um motorista de aplicativo, fazendo aí, né, latrocínio, roubo seguido de morte. Assim, é inacreditável como a gente ainda não conseguiu ter o fim da maioridade penal por conta da esquerda, porque a esquerda é contra essa pauta. E eu acabei de mandar uma mensagem ao presidente da CCJ, comissão que eu faço parte, para que seja pautado isso na CCJ o quanto antes, para que a gente acabe com essa farra. Aqui no Brasil, o menor de idade pode casar civilmente, ele pode fazer transição de gênero, ele pode votar, né, decidir o futuro do país, mas ele não pode se responsabilizar pela caramba dos seus atos, principalmente criminosos, né? Chega. Para encaminhar contrário, deputado Nicolas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Isso aqui eu vou falar para o povo brasileiro, né? Porque eu acredito que é a maior vítima da não redução da maioridade penal. Eu tenho aqui uma matéria, né? De 2026. Líder do PT na Câmara admite não poder barrar a redução da maioridade penal e cobra adiamento. Mas isso é uma luta de 9 anos atrás, né? Do PT contra a redução da maioridade penal. Quantas vidas não foram ceifadas desde 2003 para cá, que o Lula, lá em 2003, disse também que era contrário? Quantos menores de 16, 17 anos que estupraram, né, que cometeram abuso, que roubaram as pessoas, que saíram impunes? O que esse merda, né, desse ECA faz com essas pessoas? É isso mesmo. Sabe por quê? O ECA, até então, só protegeu o marginal e o vagabundo. Porque nenhum desses que estão aqui gritando chega e recebe na casa deles os criminosos. É muito fácil chegar aqui e ficar fazendo, sabe, narrativa para poder enganar bobo, para poder chegar e falar o seguinte: respeita a minha fala, ganha para deputado federal e vir para cá. Presidente, peço que retire. Eu vou fazer, as pessoas que eu peço. O Estatuto da criança e do adolescente até então só tem protegido o vagabundo e marginal. Essas pessoas, o máximo que ela pode ter como penalização é 1 a 3 anos em ressocialização lá dentro. Isso se não completar 18 anos e é solto imediatamente. É muito interessante que venham aqui e pagam de virtuosos. Vamos cuidar dessas crianças. Não tem criança e adolescente ali, meu amigo, vítima não. Ninguém que está querendo colocar estudante em cadeia, não. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo como aconteceu agora em São Paulo. Menores de idade que estupraram. Escuta! Você tem capacidade. 2 crianças de 8 anos e 10 anos de idade. Esse adolescente, esse marginal, não vai para a cadeia. Aos 18 anos ele é solto e fica 3 anos. Isso é justiça? É muito interessante olhar somente para o lado, né, digamos assim, dos direitos humanos. E a pessoa que foi morta por esse menor? E essa criança que foi abusada? Vocês ficam com um discurso muito demagogo há anos, que não protege o cidadão de verdade. O povo brasileiro está cansado disso. Tem pesquisas que mostram que mais de 80% da população brasileira quer sim a redução da maioridade penal. Perdão, errei. 90%. Esses 10% é igual a música do Gustavo Lima. Os 10% é vagabundo. Porque é inacreditável como até hoje tem que discutir isso. Enquanto fica aqui proletando, adiando a discussão, vocês vão ser responsáveis por essas crianças abusadas? Vocês vão ser responsáveis por as pessoas roubadas? Claro que não. Pelo amor de Deus, é impressionante como a gente tem que aqui pedir para que criminoso vá para a cadeia. É porque, obviamente, vocês gostam de bandido. Inclusive, colocou um na presidência. Não ao adiamento, e vamos discutir essa matéria e colocar, mesmo que seja menor, criminoso na cadeia. Então isso revela a gravidade desta PEC, porque não se trata apenas de criminalizar adolescentes. Porque num país como o nosso, cabe perguntar qual é a cor desse adolescente que vai ser criminalizado, qual é a renda desse adolescente que vai ser criminalizado e onde mora o adolescente que vai ser criminalizado. Porque o menino prodígio do fascismo brasileiro, influencer do ódio, e que produz mentira em escala industrial, e eu devo dizer, é genial, é inteligentíssimo, para produzir a barbárie, o caos, a hipocrisia, a mentira, a dissimulação, a maldade, a ausência de caráter. Agora, reconheço, com alto grau de inteligência para produzir a barbárie. Ele conseguiu revelar que a favela é o lugar que você vai conhecer o menino marginal e delinquente.
É isso que essa PEC produz. É uma lógica que vai criminalizar, sobretudo, a juventude, que é a maior vítima da ausência de direitos, de proteção social e da própria violência. É importante dizer isso, porque o inconsciente do deputado nos ajudou a entender que não é uma questão de segurança pública e proteção da dignidade das pessoas. Carrega uma visão elitista. Cadeia para o menino pobre. Punição mais alta para o menino pobre, para o menino negro e da periferia. Pois não, deputado Nicolas, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem com base no artigo 74. Senhor presidente, falou e não falou nada. E fica igual um papagaio aqui, me chamando de fascista, racista, taxista, ciclista. Troca o disco, amigo. Troca o disco. Aqui a discussão é muito clara, porque eu fui chamado de racista e fui chamado aqui de fascista e eu estou me defendendo, eu fui citado, eu posso me expressar, só ler o regimento. Agora, a discussão aqui é simples, é cristalina. É quem defende menor vagabundo que mata, rouba, estupra e quem quer que ele vá para a cadeia. Eu citei aqui a favela e eu sei mesmo o que um menor delinquente de 16 anos pode fazer. Porque você não conhece a verdade, você não sabe o que acontece lá dentro. Agora, qual é a solução? A solução é qual? Você não disse. A esquerda não fala. Eu vou repetir aqui, bem calmo. Mês passado, adolescentes que já podem decidir o futuro do país votando, que já podem casar com o consentimento dos pais, que também possam ser responsabilizados pelos seus atos. Este é um lado. O outro lado não apresenta solução, vota inclusive contra o aumento de pena para crimes hediondos. O governo atual, e neste ano, a maior taxa de feminicídio é neste ano. Meus parabéns por esse recorde. Nós temos, só em 2023, 11 mil adolescentes. Não é qualquer coisa, não. É muita gente. Deputado é Nicolas. muito menor. E finalizo. É muito melhor. Eu já falei, você não estava aqui, presta atenção. Eu já falei, 74, quer que eu repito? Artigo 74. Você não é o presidente, eu falei com o presidente. Eu já falei com o presidente. Vamos concluir. Ele foi me O citado. deputado já vai concluir. Vamos lá, Para deputado concluir, Nicolas. existe dois lados aqui. Pode me chamar do que quiser. A verdade é nua e crua. Há pessoas sendo mortas, estupradas, crianças sendo abusadas, porque esses menores não estão na cadeia. Então é simples resolver. Quem quer cadeia para essas pessoas e quem não quer. O povo brasileiro já decidiu, 90% é a favor. Vamos ler o relatório agora. A minha avaliação, primeiro, para crime violento, nem maioridade penal deveria ter. Aquele que é capaz de matar, aquele que é capaz de mutilar, aquele que é capaz de estuprar, ele abdicou do seu direito de ser reconhecido como criança ou adolescente por parte do Estado. Aquele que é capaz de cometer uma barbaridade de um crime violento, sequer deveria ser reconhecido como criança ou adolescente. Se tem capacidade para cometer crime de adulto, responde como adulto. Em outros crimes, presidente, defendo que seja de 14 anos. A gente viu praticamente todos os parlamentares dessa casa fazerem publicações e pronunciamentos em relação, por exemplo, à atrocidade que foi cometida com o cão-orelha. Agora, os parlamentares que agora estão votando contra a redução da maioridade penal defendem, portanto, que crianças que cometam uma atrocidade de tortura ou até de matar um cão possam, no máximo, cumprir ali o quê? Na prática, dá 3, 4 meses, fica muito longe do tempo de internação máximo de 3 anos. Inclusive, impediram que a gente aumentasse o tempo de internação para menor estuprador. Nós tivemos um caso de estupro coletivo cometido por menores de idade. Nós iríamos aprovar um relatório de minha autoria no plenário que impedia que pedófilos chegassem perto de parquinhos, fossem donos de parquinho, que fossem donos de creches e que chegassem perto de creches e que chegassem perto da vítima. A base do governo, as esquerdas barraram aumento de tempo de internação para crianças que estupram, para adolescentes que estupram.
barraram o aumento do tempo de internação. E, portanto, barraram o resto do texto que impedia pedófilos de chegarem próximos desses estabelecimentos. Então, assim, sempre que uma atrocidade é cometida por menores de idade, a base do governo Lula diz se comover, diz achar uma atrocidade. Agora, na hora de responsabilizar esses menores, dão discursos aqui de que não, de que cometeram crime por causa da desigualdade, ou cometeram crime por falta de oportunidade, ou cometeram crime por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por causa de desigualdade social. Esse é um discurso falso, demagógico, de certa maneira populista para quem discursa da base do abolicionismo. Como disse o ministro Lewandowski, que nós teríamos de ter um desencarceramento em massa, que nós teríamos de soltar criminosos em massa, que cadeia não resolve. E a gente tem diversos estudos acadêmicos demonstrando que é uma minoria muito pequena de pessoas que cometem a maioria dos crimes. A maior parte dos criminosos são criminosos profissionais, reincidentes. Se nós prendêssemos essa minoria, a maioria trabalhadora e honesta da população brasileira teria paz. Mas não, a gente tem esse discurso dominante do encarceramento em massa. Só que quando chega ano de eleição, agora eu vi que o presidente Lula colocou mais de R$1 milhão em propaganda para dizer que o governo aumentou a pena de furto, roubo e receptação. O projeto é meu e o PT votou contra. Aí o Lula sanciona e coloca R$1 milhão. Inclusive, o governo Lula tá tendo a pachorra de patrocinar anúncio no meu canal no YouTube, na minha Twitch, dizendo que é projeto do governo. Isso é grotesco. A desonestidade é tamanha que um projeto meu, que o governo votou contra, que o PT votou contra, o Lula sanciona e divulga. Olha, agora o governo endureceu contra quem rouba, contra quem comete estelionato, contra quem furta, contra quem promove receptação. Votaram contra e pressionaram, me pressionaram e pressionaram o relator, deputado Alfredo Gaspar, que está aqui atrás e que eu parabenizo e agradeço por fazer esse projeto avançar, pressionaram para que a gente diminuísse as penas. Então, assim, quando chega no ano de eleição, aí o discurso da direita tá certo, de segurança pública. Agora, nem no ano de eleição, eles adotam, em relação à redução da maioridade penal, o discurso de endurecimento para crimes hediondos, para crimes graves que são cometidos por menores. Daí, o meu total apoio a essa PEC e deputado Coronel Assis. Obrigado, presidente.